muita honra recebendo aqui o músico Rebelo Alvarenga, um cliente da locadora, amigo de muito tempo. Fala um pouquinho do seu... Quanto tempo, né? Quanto tempo. Quanto tempo. Fala um pouquinho da tua história, da tua trajetória. Bem, em primeiro lugar, agradecer você, Ricardo. Muito bacana estar aqui com você, no seu projeto, no seu canal. Muito Na verdade, legal. ele vai pagar por isso, mas a gente já não vai falar isso na frente. Só que deixa Deixa pra depois. Não, cachê você não fala, só isso. É bom não falar que você vai sair correndo antes de fazer. Vamos lá. Então, beleza, mas vamos lá. Então agradecendo, né? Já, enfim, né? Claro, né? Então... E, bem, eu sou compositor, trabalho com trilha sonora de teatro e cinema, também escrevo música de concerto, né, que o pessoal chama de música clássica, música erudita e tal. Também, então, trabalho nessas áreas. E minha aventura no cinema foi através de trilha sonora e a paixão pela sétima arte mesmo, né? Então, é isso. Basicamente, essa é a minha história muito breve, né? O conhecimento do Ronaldo é bem vasto, é legal de cinema, ele comenta, faz críticas no Instagram também. De qual que é o teu Instagram? Já @ Rebelo_Alvarenga. Rebelo, tracinho, subscrito, Alvarenga, tudo junto. Você me acha lá. Inclusive, gostei muito de um dos filmes que a gente vai conversar aqui, do que ele escreveu sobre Zona de Interesse. Mas vamos lá, a nossa intenção aqui hoje, o que a gente fez? Eu e a Lara, em 2021, a gente fez uma prévia do Oscar uma semana antes. E foi um ano que o Oscar foi muito forte, aquele ano. E que era o Oscar 2020. Sim. E agora, desses últimos tempos, a mim, pelo menos, não tem agradado muito o Oscar o ano passado. É normal, Oscar não agradar é normal, sim, né? Então a gente não vai fazer aqui hoje uma previsão, propriamente, de coisa do Oscar, porque vai saber o que passa na cabeça daquela turma, né? Na cabeça e no bolso. Então a intenção é a gente comentar alguns filmes que estão indicados no Oscar desse ano e falar um pouquinho sobre os festivais. O que você pensa do Oscar em si, de outros festivais como Cannes? Como que está hoje na indústria do cinema e como está aos olhos do povo? Tá, antes de responder isso, eu vou só colocar minha postura, que eu acho que é importante revelar. A minha postura diante dos filmes hoje em dia. Assim, eu ando um pouco divorciado de Hollywood, no sentido de que eu não tenho visto nada muito interessante, já tem um bom tempo vindo de Hollywood, então eu brinco que a gente anda meio divorciado, o que não é um divórcio com o cinema americano, hein? Não vamos confundir uma coisa com a outra. Eu também falo muito é um grande cinema, aliás, é pai de vários outros cinemas pelo mundo, enfim, não é um divórcio do cinema americano, mas um divórcio da Hollywood contemporânea, basicamente. Então, atualmente, eu não tenho visto nada que tenha saído do mediano, né? Agora, sua pergunta... Então, quer dizer, isso é interessante para pautar a questão sobre o que a gente vai falar do Oscar, né? Mas sobre, assim, festivais em geral, olha, o que eu sei é que, bem, qual que é o grande problema do cinema depois que você termina de fazer um filme? É distribuição. Quem vai ver? Como vou eu exibir esse filme? Para quem? E tal. Terminei o filme, ele está aqui na minha mão, como é que eu faço para distribuir? Muitos filmes ficam simplesmente engavetados. Aqui no Brasil é muito comum um filme de gaveta. O diretor terminou o filme, ele não tem onde exibir. E às vezes tanto trabalho bom, né? Genial. Exatamente. Nos Estados Unidos isso também ocorre, dado o tamanho da produção americana, que é a maior produção de cinema do mundo, né? Mas então, quando você termina um filme, você fala, caramba, como é que eu vou exibir esse filme? Existem alguns canais para que você possa fazer que garantem a distribuição do seu filme. Então, antes de Hollywood, tá? Antes de ir para Hollywood em questão. Bem, em Hollywood é uma questão diferente, mas como é que se dá essa questão de uma maneira geral? Por exemplo, você fez um filme, aqui no Brasil, você fez um filme na Europa, em qualquer lugar do mundo, você precisa exibir esse filme. Então tem esses canais de entrada. Quais são esses canais de entrada? Festivais. Alguns festivais no mundo garantem distribuição global do seu filme. Garante o interesse de distribuidoras globais. Cannes, Berlim, Veneza, tanto menos, mas também Veneza. São os principais, assim, que garantem com que o seu filme todo seja exibido. Por exemplo, não é segredo que o nosso cineasta Kleber Mendonça Filho, ele faz isso. Ele exibe primeiro em Cannes, ele já tem os canais,
Já tem as pessoas, já é um cineasta bem visto em Cannes, ele exibe primeiro lá para depois exibir no Brasil e exibir no resto do mundo. Então, os festivais, eles ajudam essa questão da exibição do filme. Em troca, os festivais, eles recebem o seu destaque pelas obras que ele exibe. Então, quase como uma relação de simbiose. O filme precisa do festival, assim como o festival precisa do filme, né? E você ganhar uma palma de ouro, você ganhar um urso de ouro... Há muito tempo. Antigamente se preocupava com muito tempo, hoje é uma coisa imediatista, né? Sim, mas ele garante aquele blockbuster. Até o nome do diretor por muito tempo, claro. Sim, ele garante o blockbuster, ele garante que as pessoas vão ver o filme. A questão que me incomoda um pouco é com relação ao Oscar. O que hoje o Oscar busca na hora de indicar um filme e na hora de premiar? O que é interessante, até que ponto eu sempre fico me perguntando, que esse ano nós temos algumas indicações políticas também, nós que é como todos os anos. Sim. Até onde isso interfere na hora de premiar, por exemplo, um Oppenheimer esse ano? Então, toda premiação é política. Não vamos. Toda, Cannes, claro. É política. Não precisamos falar de macropolítica, de questões assim, mas políticas internas do próprio festival, claro. Muitas vezes, né? Então, por exemplo, questões políticas influenciam o Oscar enormemente, né? A gente sabe disso. Eu, particularmente, tendo a acreditar que Oppenheimer vai ganhar esse ano como melhor filme. É que ele já ganhou o Globo de Ouro e Prêmio dos Críticos. Né? São coisas que vêm indicando a gente que a gente tem uma possibilidade de premiação do coisa, mas também pela situação global, como o mundo está... E o Oppenheimer, ele discute acerca disso. E discute uma visão americana acerca disso. Claro. Né? Então, assim, dizer que uma premiação é puramente artística, isso nem Cannes, nem nada. Não, seria muita pretensão, né? O que eu fico pensando... ingênuo pensar dessa maneira. É assim, Ronaldo, o Oscar, até que ponto algo seria interessante pelo lado... Vou dar um exemplo, já ganhou estranhamente Beleza Americana, Sim. Em 99, né, eu acho que foi, que é um filme sem recursos, só de ideias. Para que Hollywood precisaria premiar um filme sem recursos? Seria até uma indicação de não investimento. Você sabe, desculpa te interromper, eu vou te responder essa com um presidente de uma gravadora, que eu não lembro se a Sony, tá, desculpe a imprecisão aí, mas dando uma entrevista do porquê que eles tinham no catálogo Chico Buarque, Caetano Veloso e tal. Mas vocês acham que a gente ganhava dinheiro com esse pessoal? Não, a MPB nunca deu dinheiro. O que dava dinheiro sempre era o sertanejo da época, a música mais popular. Samba, exato. Outra coisa, a gente mantinha o MPB pelo status. Então, de tempos em tempos... É aí que eu queria chegar. De tempos em tempos, você precisa de uma consagração de um filme que não seja a cara do Oscar. Exatamente, é aí que eu queria chegar. Para que o Oscar se mantenha premiando os mesmos sempre. Eu sinto isso, eu sinto que se você olhar as premiações do Oscar de melhor filme, às vezes esquece mérito de juízo, de valor, de o que é melhor, o que é pior, mas às vezes o Oscar precisa premiar um filme mais inovador, em ideias apenas, para provar que a indústria talvez também não precise gastar tanto, e outras vezes ele vai na correnteza. E o ano passado foi muito estranho, aquele Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, eu não gostei do filme, eu achei estranho, parecia mais um videogame. O Oscar está tentando alcançar um público jovem também tem essa questão, talvez puxar esse pessoal das redes sociais. Então está vendo mais um Oscar mais gamer, um Oscar mais para heróis, para coisas assim. De repente, esse ano aparece essa Barbie Oppenheimer, né? Essa que levaram aos cinemas. E isso essa briga pode se estender. Como o Oscar é sempre mercadológico, aquela própria questão do Will Smith, o Oscar quer sempre, parece que fale mal, mas fale de mim. Ele quer que fale, ele quer ser falado. Então essa questão do Barbie Oppenheimer é forte, mas pelas indicações, Barbie teve menos indicações do que parecia que teria, né? E o Oscar caminhou para um viés mais político, mais... duas indicações desse ano, 2 filmes que eu e você assistimos, o Ronaldo assistiu também, que são o Zona de Interesse, o filme alemão, e o Anatomia de uma Queda. São 2 filmes de língua não inglesa,
e que estão concorrendo, acho que os dois, a filme estrangeiro e também a língua inglesa. Isso. Quando o Oscar começou a fazer isso com o Parasita, com Roma, né, com o Parasita, parece que estava querendo mostrar que existe vida também inteligente fora de Hollywood, porque não tinha como o povo achar que não. Mas ao mesmo tempo ele começa, o simples fato de indicar esses filmes mostra, sobe um pouco a prateleira, sobe o sarrafo com relação ao cinema comercial deles. Mostra, mas toda vez premiar um de fora, apesar do Parasita ter cara bem de cinema americano também e tal, mas esses dois não tem. Para mim, nem o Anatomia de uma Queda e muito menos o Zona de Interesse tem cara de coisas que o cinema comercial gosta. Eu vejo assim, que é uma questão... essas premiações não são por acaso, essas indicações não são por acaso. Vamos voltar tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Por que ele foi premiado? Ele está visando o mercado asiático. Né? Hoje em dia o mercado asiático é o principal mercado do cinema americano. Se você tem uma noção, só na China existe 700 milhões de pessoas com poder aquisitivo de ir ao cinema, público-alvo de cinema. Isso é maior, é 2 vezes os Estados Unidos. Né? Não, com a gente tem acontecido com Parasita, com Minari, com agora Vidas Passadas, exatamente. Tem uma indicação de orientais. Né? Exatamente. Então essas indicações não são por acaso, são indicações de mercado. A vitória deles o ano passado, né, com todo lugar ao mesmo tempo, é isso. É esse. Eu olhei mais pelo lado do game, né, do público também jovem, mas tem essa coisa também. Ele tem 3 funções aí, que eu vejo, basicamente. Posso estar equivocado. Mas a primeira, sim, eu afirmo mais, o mercado. A segunda, essa que você falou. E a terceira, o sucesso de escândalo. Vamos falar o que seria isso. O sucesso de escândalo, né? Que seria o garantir que um escândalo garanta o público para aquilo. O Oscar está em franca queda de importância no mundo. Por exemplo, a Globo já não exibe mais. Isso é uma festa que o jovem não quer saber. Só nós como saudosistas. A gente lembra dos Oscars antigos e ainda tem expectativa de que o Oscar possa render homenagens a grandes atores. Uma das coisas que eu e a Lara a gente fica mais incomodado é o quanto eles enterram o passado. Que a própria Disney faz isso nos seus próprios parques, né? A Disney vai esquecendo o seu próprio passado. E a gente olha pro Oscar pensando no ano que morre o Ennio Morricone, uma notinha só lá. Puxa vida, o cara é a própria história do cinema na música. E a gente lembra que o Oscar antigamente fazia, subiram lá no palco Fellini várias vezes, Bergman, para receber Oscars honorários ou próprias premiações. Então a gente fica chateado do Oscar não olhar para o passado do cinema, de olhar só para a atualidade. Aí ele se descaracteriza também como função de pai de um cinema pater, né? Que tem autoridade para falar de cinema. Ele vai se colocando cada vez mais como infantilizado. Ele na verdade ele vai se revelando o que ele é, né? Vai tirando a capa. Ele vai revelando. Talvez o próprio Estados Unidos, né? Uma escala caia nessas contradições. Caia nessas contradições, mas enfim. Então, são coisas que acontecem. Por quê? Porque o mercado americano está indo muito mal em cinema, principalmente depois da pandemia, e os outros mercados o mercado asiático está crescendo. Você já reparou como os filmes têm aumentado a duração de tempo? Os filmes americanos? Sim. Isso vai agradar o mercado asiático. Sim. O asiático que compra ingresso, ele quer ficar umas 3 horas dentro do cinema. E aqui é o contrário. Aqui é o contrário. Então, quer dizer, as coisas já estão visando esse mercado, principalmente. Né? Então, assim, quando surge uma premiação, a gente tem que levar em conta todos esses fatores. Não dá para levar em conta somente o fator cinema. Lógico que se eles puderem dar um prêmio para um filme que encaixa tudo isso e seja cinematograficamente valoroso, eles dariam também. Mas a maioria das vezes não dá para fazer isso. Não dá para fazer isso. Bom, vamos começar a considerar agora um pouco os filmes desse ano. Vamos lá. A gente não vai fazer, conforme eu já falei, uma prévia, porque a gente não faz nem ideia. Mas nós vamos comentar os filmes que estão indicados a melhor filme, os que a gente assistiu, falar um pouquinho de cada um por linguagem. Sim. Não interessa aqui falar, nossa, esse filme, não sei o que, ele alcançou tanta bilheteria, não. Sim. A gente vai falar de cinema mesmo. Então, vamos começar pelos indicados a melhor filme. Por exemplo, você assistiu o Barbie e Oppenheimer, né? Vamos falar dos dois juntos, que são 2 filmes antagônicos em alguns pontos e em alguns pontos muito parecidos, né? Muito mercadológicos muito parecidos. Exato. Bem, se tem uma coisa, e aí
o espectador aí pode me encontrar na rua e me bater, inclusive, mas uma coisa que eu fico pensando é porque... Eu nem na rua saio. Então, com certeza que vou apanhar. Porque o Nolan é considerado um autor. Isso é uma filmes coisa... do Nolan, né? Filmes do Nolan. Se o próprio conceito de autoria hoje em dia já está em xeque, já tem muito tempo em xeque, ainda mais falando em filmes do Nolan. O conceito de autoria é você fazer algo do seu jeito, não fazer algo do jeito que todos fazem. Sim, exatamente. Você tem uma característica, você ter tema na sua obra, ou seja... Só você faz daquele jeito. Sim, ou aqueles pontos neuróticos na sua obra que você volta e toda a obra tem alguma coisa referente àquilo, ou que referencia um filme no outro, né? Essas questões todas fazem uma autoria, né? No sentido clássico mesmo, de política de autor mesmo, como falava lá o pessoal da revista lá, francesa Carré do Cinema. Mas eu fico me questionando onde está a autoria do Nolan. Eu também. Eu não me questiono, não. Eu não vejo a autoria. Porque assim, uma coisa que qualquer um pode fazer, não é de um autor individual. Tem os seus méritos técnicos do filme e tal, mas duas coisas me incomodam nesse filme: o porquê ele foi feito e a própria realização dele, ou seja, tudo, né? Sim. Não, a própria realização dele, porque você fala assim, para que fazer mais um filme disso? Por que não mudar o olhar? Por que não olhar o viés? Por que não inverter e olhar o viés do sofrido, não do opressor, né? Sim. Já Hollywood cansou de fazer histórias sobre ou assassinos, ou sobre assaltantes, ou o que você quiser colocar e te confundir o lado, né? Personagens da história e coisa assim. Hoje em dia o povo não cai muito mais nessa, né? Não cai. E o Nolan, pra mim, que é naquela história que a gente estava conversando esses dias, vou abrir aqui pro pessoal, que é a do maneirismo no cinema, né? Muito bacana. Pode comentar que isso é muito legal. Que é o seguinte, isso é um termo emprestado da pintura, tá? Estou aqui emprestando da pintura maneirista. A pintura maneirista lá nos séculos 17, 18 e tal, que se fazia a maneira de fulano. Que é italiano, vem do italiano, a maneira. A maneira, é isso mesmo. Né? A maneira de se fazer. Então era em imitação a. Então, em imitação a tal coisa. Então os maneiristas eram imitadores de. Né? E o Nolan, ele é um pouco nisso, ele cai um pouco como um cineasta maneirista e a gente confunde isso com autoria. Então ele lembra às vezes Tarkovsky numa tomada, às vezes ele vai lembrar um Kubrick em outra, às vezes, mas isso não é autoria. A gente tem visto isso no Denis Villeneuve, que quando ele fez Incêndio, exatamente. Você comentou, a maneira de um filme iraniano, mas um filme canadense, um filmaço. Mas é maneirista. Tem na Jet, assisto, Incêndios, mas é a maneira do iraniano. Depois ele vai para os Estados Unidos, ele faz a chegada no formato que já vinha sendo feito por Gravidade, do Cuarón e coisas assim. Então, hoje em dia, acho que a gente pode resumir essa conversa com novidade. O que é novidade? Novidade é uma coisa que um faz e depois todos fazem igual. Sim. Caramba, o cinema não precisa disso. O cinema brota de ideias. E eu acho que às vezes eles menosprezam o gosto do público, a capacidade do público de se reinventar, de fazer um novo cinema. Então se faz muito igual aos outros. Só isso que eu falei, Gravidade, Interestelar, Primeiro Homem, Perdido em Marte, Duna, todos eles fazem ficções a uma determinada maneira, que é colocar o elemento humano lá, muitas vezes a perda de um elemento da família, em 3 ou 4 desses, eles fazem ficções desse tipo. Só que a gente não percebe, a gente vai consumindo, engolindo. Porque você digere, muitas vezes no cinema americano, igual você digere um McDonald's, a comida deles. Sim. Você vai comendo sem saber porquê e rápido, e isso, no final, dá aquela satisfação. Sim. Você sai de um cinema assistindo Coringa, era uma vez em Hollywood, plenamente satisfeito com aquela... Depois de uns dias, quando passa, você fala, por que eu gostei daquilo? Aquilo lá foi meio que uma imagem colocada, imposta para mim, com uma determinada violência barata, com uma determinada violência específica. Isso é uma opinião minha, tá? Eu estou colocando. E tem um filme do Oscar desse ano que me gerou também esse desconforto. A gente vai ficar dois rabugentos aqui, porque a gente só vai falar mal. Primeiro só dos de falar mal, né? Que é esse Pobres Criaturas, que eu vi muita gente falar bem. Sim. O Pobres Criaturas, eu liguei pro Ronaldo no dia seguinte, quando eu assisti com a Lara, e fui cruel com o filme. Eu falei assim, parece esse Yorgos Lanthimos um cara que ganha um brinquedo, que é a lente grande angular, e ele quer usá-la a todo custo no filme dele. Aí eu aceito o café. Para ficar menos nervoso.
E aí ele põe o tempo todo, qualquer que seja a cena, se é um cara subindo uma escada, ou se é uma moça aparecendo, de qualquer forma, você vê aquela lente aproximada, aquela imagem, ele te cansa com isso. E outra que ele faz direto de técnica é aquele zoom, eu chego assim perto o tempo todo e afasta. Eu falo, mas não mudou nada. É um espetáculo. É a espetacularização que a gente fala, porque se ele não faz isso e deixa a câmera parada, o efeito é o mesmo, é zero. Ele não mudou nada fazendo algo estilizado. Então isso me incomoda um pouco. Outra coisa que o Pobres Criaturas faz, a gente viu até no Melhor Está Por Vir, do Nanni Moretti, no filme recente, uma crítica dele com relação a isso, que ele uma hora já vendeu, ele foi enganado pelo Mathieu Amalric, inclusive, né, o produtor. E o produtor tirou o dinheiro do filme dele, do filme que ele está produzindo dentro do filme. É o Melhor Está Por Vir, de 2023, do Nanni Moretti. Não está indicado. E ele chega, ele vai pedir dinheiro ele vai pedir apoio, aparece a oportunidade dele pedir na Netflix. E a Netflix senta a produtora com ele e fala, mas aqui tem 5 minutos, não tem um gancho. Então o filme já tem 6 minutos e ninguém beijou ninguém, não tem nenhum what the fuck aí no meio. E é isso que eu sinto no Pobres Criaturas. Eu sentei, o Willem Dafoe abre a boca, sai em forma de vômito, porque ele ainda regurgita, e sai aquela esteticamente bonito. Ele faz isso 2, 3 vezes, ou a garota em algumas vezes se masturba, ou transa o tempo todo, e mostra. Parece que tudo é mostrado, nada é sentido, e ao mesmo tempo que ele propõe discussões, ele não discute absolutamente nada. Nada, porque tudo é espetáculo, tudo é venda, né? Tudo é venda, num certo sentido. Até a maneira como o sexo é explorado no filme, se comparado com barato. Com o filme dele anterior, que tem até cenas muito mais explícitas, mas que são mais cruas, mas não estão lá a venda do ingresso, a venda da experiência de estar no cinema, né? Como por exemplo, se a gente pode pegar o William Dafoe não é mais o William Dafoe, ele é o ator bizarro William Dafoe fazendo... Eu brinquei com a Lara, porque ele tá com o rosto como criador, né, da criatura, ele tá com o rosto todo cheio de maquiagens aqui, deve estar até indicado para o Oscar de maquiagem, não sei. E eu falo, mas o próprio William Dafoe já tem uma cara assim. Sim, ele já é um espetáculo. Ele já é um rosto diferente. Sim. E outra, uma hora a moça tá fazendo eu não vou lembrar o que é, a Emma Watson. Emma Stone, ela está fazendo uma outra coisa, e quando a câmera mostra ele, mostra bem de perto. Eu falo, nossa, mas a importância daquela cena era a moça. A cena é sobre a moça, por que mostrar o rosto dele de perto? Isso é espetacular. É espetáculo, quer dizer, não é o William Dafoe que é espetacular, é o produto William Dafoe, a caricatura que fazem dele, né? Nós, como nós mesmos, não somos produtos, né? Então eu estou falando isso no sentido da maneira do espetáculo mesmo. Então ele é chamado porque ele é um ator conhecido, de forma conhecida, como um ator bizarro. E a gente tá falando como o Steve Buscemi foi muitas vezes isso. Sim, exatamente. E tantos outros, né, com rostos assim. Só que o Buscemi segurou um pouco mais a carreira dele, sinto isso. E ele ficou mais alternativo, né? Ele puxou mais para um outro cinema. Vocês estão ouvindo a gente falar assim, parece, esses caras só criticam e falam. O que a gente quer puxar de vocês é o seguinte, existem vários jeitos de fazer cinema e existem vários motivos para você ir numa sala de cinema. Sim. Que não seja só a distração. É interessante, vocês sabem que a experiência de sair de uma sala de cinema ou emocionado, ou rindo muito, ou diferente, é muito grande, é muito bacana. E isso está sendo tirado de vocês aos poucos. Está sendo tirado pelo streaming. Por quê? Porque você está fazendo filmes padronizados, parecidos, onde o que está mudando, que nem nesse caso do Pobres Criaturas, é apenas o entorno. Na verdade está preto e branco, depois fica colorido, é apenas uma estetização barata. O conteúdo é o mesmo. Isso. O que está se falando é muito mais do mesmo. Que é a coisa da história, é a história de uma moça, de um suicídio, já no começo, né? Sim. Que mostra e da criação de uma nova figura humana e com seus lados humanos, e de repente de uma hora para outra as descobertas do sexo e tudo, elas ganham uma espetacularização também ridícula, desnecessária, porque para falar do ser humano, por que não mostrar o ser humano? Né? Eu vou até dar uma dica aqui para o espectador, se gostou de Pobres Criaturas por conta disso, justamente por conta desse desabrochar e tal, que você achou espetáculo, né, de uma maneira interessante, procure assistir As Pequenas Margaridas, da Vera Chytilova. Agora ele me pegou, é isso aí. Jogou um alfinete. Porque parece espetáculo, mas ele não é espetáculo, ele é jogo com o espectador, é diferente. Ali é um jogo de
de troca com o espectador. E ali tá. Ali, se você quiser ver uma coisa... Quando você vê nesses filmes Pobres Criaturas uma pessoa ou vomitando, ou uma hora mexendo nos órgãos, tirando o pano para fora, além de, claro, isso vai te provocar uma catarse, você vai ficar assim na tela. Eu também fico, o Ronaldo também fica, todos ficamos. É interessante nessa hora você parar e se perguntar, mas se não tivesse isso, eu estaria prestando atenção nesse filme? Esse filme me diria alguma outra coisa? Sim. Ou eu só estou gostando porque eu estou sendo obrigado a ver? Parece até o personagem do Laranja Mecânica, do Malcolm McDowell, porque você é obrigado a ver aquilo, né? E o que isso está me causando? Porque é muito interessante isso, porque não é o problema de ser grandioso a questão. Vou até puxar aqui agora para o campo da música, da história da música, o compositor Gustav Mahler, compositor austríaco, né, do fim do século XIX, início do XX, muitas vezes ele era acusado da obra dele ser, nesse sentido, espetacular demais, uma orquestra muito gigantesca e tal, e não possui música em si. Aí um amigo dele, que é nada mais nada menos que o Arnold Schoenberg, um dos maiores revolucionários da decafone, da história da música, os maiores revolucionários da história da música, ele era amigo do Mahler, e ele pegou uma obra do Mahler chamada Das Lieder von der Erde, que é a Canção da Terra, e reduziu aquilo para 6 instrumentos. E a música estava lá. Olha que bacana. Essa é a materialização do que a gente está falando. A música estava lá. Agora, se a gente tirasse os instrumentos de Pobres Criaturas, a música permanecia? Não. É disso que a gente está falando. É igual você ter um amigo na sua vida, alguma pessoa que você gosta, sabe? E a pessoa é espalhafatosa e faz muita coisa. Você consegue, em poucas palavras, sentir o que você gosta naquela pessoa, né? O que ela te diz. Você sabe dizer numa pessoa se ela vai te acrescentar alguma coisa ou não na sua vida, assim, estando próxima de você. Mas no cinema a gente é enganado, né? Muitas vezes no cinema a gente é enganado. É uma forma de ganhar dinheiro. Todo mundo sabe que hoje as continuações, se tiver parte 18, 19, no mínimo o cara no cinema já vai, o ingresso ele já gastou. O ingresso ele já gastou e a pipoca também. E o filme parece que já é muito caro também a pipoca, né? Mas parece que você pode fazer algo ruim que vai mesmo assim encantar o povo. Exatamente. Falando de outro, claro. A pipoca é cara porque hoje em dia quem paga o filme é a pipoca. Eu imagino. É verdade. Eu imagino. Hoje em dia as salas não é que paga o filme para Hollywood, não é que paga para os produtores. É o que paga a manutenção das salas de exibição. Cinemark vive de pipoca, todos eles vivem de pipoca. Eu sei. A gente estava assistindo eu e a Lara essa semana no domingo, o Menino e a Garça. Você não assistiu, né? Ainda não. Menino e a Garça, o desenho que vai estar indicado, vai concorrer com os da Disney aí e com o Homem-Aranha em animação. Maravilhoso, desenho japonês de Hayao Miyazaki. E na hora que a gente entra na sala, começa já o som do filme, mas... Você reparou como aumentou o que o Ronaldo está falando? O som de pipoca. E é muito som de pipoca o tempo todo. E olha que a pipoca custa 30, 40. Exatamente 40 por isso reais. que ele precisa inflacionar para pagar o custo da sala. Para pagar o custo da sala. Vender ingresso não paga cinema hoje em dia. Vender ingresso não paga cinema. Então, assim, estamos nesse nível. Até era uma pena, porque tinha pouca gente na sessão vendo o Menino e a Garça. E até em filmes mais comerciais eu vi menos gente. Eu vi bastante, a gente vê bastante gente aqui do ladinho na Cinemateca. Sim, exato. Na Cinemateca as salas estão lotando sempre. É claro, é gratuito, mas não é, eu acredito que não seja só isso não, seja qualidade, questão de qualidade para aquele público que está indo lá ver. Sim, exatamente. Mas já que a gente está muito rabugento, agora eu vou puxar a coisa, vamos falar de um filme que vale a pena assistir então? Vamos. Qual? Vamos falar do Zona de Interesse? Vamos. Zona de Interesse é um filme que quando eu assisti no cinema faz mais ou menos uns 15 dias, o Ronaldo já tinha me falado dele, a Bruna já tinha me falado dele, que gostou também. Eu fiquei com uma sensação assim muito estranha, acho que não tem como não sentir essa sensação, e eu falei, que esse filme está indicado para melhor filme? É um filme alemão e está indicado em língua inglesa. Que ele está indicado junto com Oppenheimer, com todos os filmes desse ano? Porque ele é muito diferente. Ele é uma história, só para colocar para vocês, o diretor Jonathan Glazer acompanha uma família alemã, só que ele vai no seio dessa família, mas sem, sabe, ao mesmo tempo que ele vai no seio, ele vai superficialmente, ele não mostra, não chega a formar personagens, mas você vê as crianças correndo para lá, brincando no quarto, o marido, a mulher, os serviçais da casa passando, judeus passando, e você sente o dia a dia daquela família.
do lado de um campo de Auschwitz. Uma casa linda, e você vê, só o que o filme te entrega são alguns sons, é trem passando, é fumaça saindo, é cinza passando, e isso é como se fosse a decoração do filme, é como se fosse o fundo. Em nenhum momento você vê um judeu sofrendo, você não vê nada, e você sabe que a história está toda ali do lado de fora. Então, falando isso, ele está falando dos nossos muros, né? Que a gente está aqui dentro de casa hoje, eu mesmo com o Ronaldo agora aqui, estou na minha casa, só que aqui fora tem um mendigo no chão, isso não me interessa agora. Tá morrendo gente em Israel, na Síria, Palestina, Ucrânia, Rússia, e a gente é alheio a tudo isso. Exatamente, é um filme, acho que além dessa questão que você já colocou, não vou ficar redundante em cima, que é fundamental que você trouxe, para mim, como é bom ver um filme cujo conteúdo é movido pela narrativa cinematográfica pura e simples. O que eu estou chamando aqui de narrativa cinematográfica, tá, gente? Especificamente aqui, tá? Porque você pode ter outras denominações de narrativa cinematográfica. O que está impresso na tela, aquilo que você está vendo, tá? A imagem que você está vendo, independente do roteiro, independente de outras questões. É impressionante, Ricardo, como para ele conseguir a alienação do espectador do fato, ele distancia a câmera dele. E o som também. E o som também. De uma maneira que você fica como um espectador, mas você nunca consegue ver muito bem o rosto das pessoas, elas são delineados. A luz vem de contra, geralmente, que no cinema no cinema naturalista, assim, mas é proibido, não né? Seria natural. Né? Enfim, a luz vem de fora para dentro. De fora para dentro, né? Então, quer dizer, fica aquela área espectral, o rosto das pessoas, e, enfim. E como isso é usado de uma maneira positiva no filme, né? Ou seja, de uma maneira amarrada no enredo do filme, no qual ele não quer que a gente sinta muitas coisas no princípio, mas que a gente raciocine sobre essas coisas. Ele praticamente te tira da cadeira de cinema e te põe lá, do lado de fora daquela casa assistindo. Mas no entanto ele não te convida à intimidade dessas pessoas. Não, até isso que você falou é para não ter intimidade. Exatamente. É natural, você nunca está perto deles. Nunca está perto. E aliás, uma casa onde de dia nenhuma luz está acesa, né? Você percebeu isso? Percebi. Nenhuma luz acesa, mesmo nos interiores que necessitaria. Entra a luz de fora. Mas entra uma luz de fora que é meio difusa. Ela não é suficiente. Ela não é suficiente, então quer dizer... Ele cria um filme perturbador sem praticamente te perturbar. Não sei, acho que ninguém está me entendendo, quem não viu o filme. Por que ele seria perturbador se nada está acontecendo? Mas tudo está acontecendo lá do lado, onde eles estão. Não, exatamente. E se você pegar, por exemplo, ainda tem onde ele aproxima a gente mais um pouco, que é a história da menina, né, que vai entregar comida lá. E, aliás, o modo como ele filmou aquilo, né, ele queria que fosse tão... que não incidisse luz nenhuma naquele momento, que a câmera é térmica. Ali, por isso que é um térmico trabalhado, tá? Não é naquela cores... ela é preto no branco ali. Mas é uma câmera de energia térmica, basicamente, que ele trabalha ali. Então, quer dizer, é muito interessante e eu acho que vale muito a pena o público ver. Vale muito a pena. Não vai ganhar o Oscar, mas vale muito a pena. Mas já é estranho ele ter sido indicado. Muitas vezes na história o Oscar indicou Han, filmes estrangeiros maravilhosos e premiou com figurino, parece que para dar uma cutucada, né? O Han tem um figurino maravilhoso, mas tudo em Han é maravilhoso. Sim. Tudo é colorido, de beleza conceitual, e eles gostam de dar uma cutucadinha ao Oscar, de premiar com alguma coisa. Então talvez esse filme, por ele ser tão superlativo em relação ao resto, ele talvez ganhe alguma premiação, ou esquecido, mas simples o fato de ser indicado, e ele está indicado em língua alemã, em língua estrangeira, e também na categoria principal. Tem outro muito bom que é o Anatomia de uma Queda. Anatomia de uma Queda é um filme interessante. Excelente. Ele é uma questão de a gente não sei como, para não dar spoiler, mas um caso que vai ser levado a tribunal, mas é um filme de tribunal fora daqueles padrões, tem um pouquinho, claro, do tribunal americano, mas ele cria outros entornos
de uma trama normal de tribunal, e ele acaba ficando bastante forte, porque a gente do lado de cá também não sabe se ela é culpada ou não, o que está acontecendo. E o que está em julgamento, né? O que está em julgamento. O que está em julgamento é a grande questão do filme, e a grande questão que não se resolve, não é para se resolver mesmo, mas o que está se julgando ali? Acho que essa é a grande questão. Né? Está se julgando ela, está se julgando ele, está se julgando a família, está se julgando... Enfim, você não sabe o que está sendo julgado de fato. Você sabe ali na questão formal, na questão, enfim, né? Mas o que eles de fato ali na entrelinha estão julgando, escapa a gente. Esse invisível que é tão caro ao cinema é que é bacana quando você percebe, porque normalmente, até o Ronaldo falou no começo em cinema americano, você não... eles dão cara para tudo. A Lara falou assim no Pobres Criaturas, parece que eles dão resposta para tudo, eles te explicam, né? Se o cara vai até o banheiro e não mostra o cara indo no banheiro, parece que tem que vir alguém para a câmera e falar, o cara foi no banheiro. Sim. Esse didatismo é um medo de perder o cliente, que é o que a gente vê nos streamings, né? Sim. Se você demorar para pôr uma cena que encaixe o cliente naquele mundo, ele já sente desconfortável, ele perde o interesse por aquele filme. Sim. E quando o interesse pode vir do desconhecido, né? Até isso pode gerar medo, pode gerar atenção, pode gerar empatia, paixão, amor, humor. E o desconhecido é muito evitado pelo cinema não comercial. Comercial. Eu lembrei agora do Kiarostami. Se vocês assistiram aí o Vida e Nada Mais, que aqui tem também outro título que ele chama... Vida e Nada Mais, qual que é? Não, né? A vida continua. E a vida continua. Isso, a vida continua. Tem uma cena que ela é impulsionada pelo menino que está com sede, ele pede água ao pai, e aí a câmera trabalha tudo em plano de sequência, ou seja, não tem corte, né? É um plano de sequência única, e ele vai, e várias pequenas coisas vão acontecendo naquela cena, e tal, de repente o pai começa a conversar com outra pessoa, o filho com outra pessoa, e tal, e a história se desenvolve, alguns braços se desenvolvem, outros não, e tal, de repente você nem parou para pensar que a água não foi entregue. Que genial, né? Que genial. A água não foi, a água ficou lá. Foi só o que botou um movimento para funcionar. Que fez para a coisa girar. É o cinema iraniano que ele está falando, que está bárbaro, e com Jafar Panahi, Mak Mawaf, tantos outros. E o cinema... Farhadi também. Farhadi, que já... engraçado que o Oscar já premiou 2 vezes em filme estrangeiro. A separação, os dois do Farhadi, A Separação e O Apartamento. E que mereceu muito. Super merecido, são filmes geniais. E o cinema também do Hong Sang-soo, que através do Trace da locadora eu vim a conhecer. Eu não tinha assistido nada, para mostrar que existe vida inteligente e sensível fora do que está sendo oferecido para vocês aí por todos os meios, certo? Sim. E a gente não falou da Barbie, eu acho interessante comentar. A Barbie eu acho que caminha mais ou menos pelo meu sentido. Eu não me sinto confortável porque não é meu lugar de fala falar sobre feminismo, essas questões e tal. Apenas respeitar e aprender com as mulheres. Então eu fico nesse sentido, não vou falar nesse sentido. Aqui só interessa o cinema, né? A questão cinematográfica mesmo, puramente cinematográfica. Eu acho que menos que Oppenheimer, mas ela também tem uns clichês, não tem jeito de dizer que não é um filme que não tem uns clichês. Ela escolhe o caminho dos clichês. A Barbie tem um roteiro para mim que escolhe o caminho do clichê. Ainda bem que a Lara não está ouvindo porque ela adora. Mas o clichê, a Barbie poderia tomar outros caminhos que tornassem o filme mais próximo da gente, mas o importante é que ele consegue chegar próximo de quem gosta desse tipo de filme, de quem tem o carinho pelo personagem da Barbie, e levanta essas questões, de um jeito ou de outro ela levanta essas questões sobre o feminismo e tal, embora isso não seja papel do cinema, mas levanta essas questões e faz isso bem feito, faz um humor bem feito, tudo, é um filme, vamos dizer, simpático em relação ele é um filme, ele é bem melhor, eu acho, que Oppenheimer. Bem melhor que Oppenheimer, bem melhor que Oppenheimer. E dentro do padrão do cinema americano é um filme de destaque, sim. De habilidades manuais, né? De direção de arte e figurino, porque é muita coisa feita à mão e a Laura podia falar até melhor, mas encanta a gente aquele colorido e aquela aproximação. Sim, uma bela direção de arte, uma bela fotografia. Direção de arte, fotografia, mas são partes, né? Partes que não formam um todo. Não formam um todo. Eu acho assim que a Greta Gerwig, a diretora, ela foi preterida pelo Oscar, não entendo porquê, porque ela merecia estar como direção lá. Eu não acho que um filme seria para ganhar. E a própria atriz, a atriz está excelente no papel. Sim, tá.
Eu não acho que é um filme para ganhar. Mas o Oscar já premiou tanta coisa ruim que podia dar uns prêmios. Mas eu vou te dizer uma coisa, eu acho que Barbie não vai levar quase nada. Eu também acho. Eu acho que Barbie vai ser esnobado, infelizmente, e por questões complicadas. Por questões complicadas. Eu fiquei curioso. De rede social? Não, Barbie é uma contestação. Oppenheimer fala pelo sistema. Ah, sim, Oppenheimer é do lado. É o teu amigo. É, né? O teu amigo. Foi que nem aquele Argo que ganhou uma vez o prêmio, que foi aberto pela mulher do Obama. Sim. O envelope para premiar o Argo, né? Exatamente. A mulher do Obama, de lá da Casa Branca, anunciou o melhor filme. Se ela anunciasse um filme ruim de outro lugar ou de outro país, né? Pois é. E tudo é lacrado, tudo no Oscar a gente acredita que seja realmente sigiloso, mas você não envolveria a mulher do Obama, né? Outra situação que eu tô lembrando, que me passou pela cabeça. Eu estou falando que várias partes não formam um todo. No cinema a gente fala, nossa, a fotografia daquele filme, tinha um diretor de fotografia, o Richard Friedenberg, que falava, aliás, ele era o diretor, mas o Robert Redford falou no Nada é para Sempre, que quando alguém elogia a fotografia do filme dele, ele sabe que ele errou em alguma coisa. É porque todo... Então, fotografia linda, que canção linda, que ator maravilhoso, não sei o que, junta tudo. Seria como se num concurso de Miss, por exemplo, se desse notas, premiasse o joelho mais bonito, a cintura mais bonita, e no todo a mulher... Dando um exemplo chulo. Na trilha sonora também a gente usa um pouco isso, dependendo do propósito da trilha, né? Cada trilha tem um propósito. A gente fala assim, às vezes o melhor elogio que mas tinha trilha? Eu não percebi. Às vezes é o maior elogio que você possa receber. Exatamente. O André Bazin falava do diretor isso. O bom diretor é aquele que some. Eu já ouvi falar muito de futebol do juiz, né? Que o juiz conduziu bem o jogo quando ele não aparece. Né? Então, mais ou menos isso. Porque se o filme ele já é bom por si só, por que ele precisa ter... Aliás, fica fora de propósito uma fotografia maravilhosa num filme que é mediano, por exemplo. Sim. Exatamente. A gente não falou, eu assisti também o Priscila, achei um filme comum para ser da Sofia Coppola. Priscila eu não gostei. Priscila, você assistiu também? Eu assisti. Não, achei médio para fraco. Médio, mediano. Como filme de biografia, parece que é difícil escapar, né? É que filmes de biografia estão entrando em crise. Filmes de biografia, atualmente, assim... Na medida que as próprias figuras estão sendo expostas e sendo julgadas ou para o bem ou para o mal o tempo todo, né? Exato. Então é um gênero que está em crise, a biografia. Quando você falava de filme de biografia nos anos 90, 2000, seja Lincoln, Cazuza, o que você quiser fazer, sempre há uma camada do fã, do heroísmo, de ver alguma coisa, embora alguns sejam bem realistas até nas coisas, mas o que diminui, eu acho que é o interesse em relação a ver exposto tudo de um seu ídolo, como você já sabe tudo sobre tudo, né? Sim, exatamente. E tem também, quer ver? Faltou Assassino da Lua das Flores. Isso é interessante falar, porque ele traz mais do mesmo, apesar de ele ser muito bem feito. São 3 horas de filme, dirigido pelo Scorsese. O Scorsese não vai trazer um filme ruim. Não. Ele não vai te trazer um filme ruim. Mas ele é um caso de imitação de si mesmo, cada vez mais. Sim. Né? Todos os elementos estão lá, cenográficos. A própria construção do roteiro está toda lá. Tem uma atriz principal, acho que está em principal ainda. Isso que eu acho que ela sim... Ela é um destaque. Ela é um destaque no filme, que talvez não contribua para o filme, que nem eu estou falando agora, de tão boa que ela está nas cenas dela. O personagem dela tem uma limitação dentro do roteiro e ela é muito grande. E é um filme que transcorre normal, mas que nem o Ronaldo falou, para mim também. O Scorsese já fez coisas parecidas. E para mim tem um problema de ponto de vista de roteiro aí o filme, mas isso aí é uma questão pessoal. É sobre o pessoal. Eu queria ver a história dos oprimidos, que é a história dos índios. E ele me conta a história do opressor. Que é uma marca de Hollywood. Né? Exatamente. Então ele me conta a história do assassino e tal. Então se você tirar os índios desse filme e colocar qualquer outra coisa, o filme continua existindo. Esse que é o problema. Isso que ele falou é interessante, que o John Ford, um dos expoentes máximos do cinema americano e do cinema mundial, ele fez muito filme sobre homens e briga de branco com índio e o homem atacando o índio indígena, tá? O homem atacando e matando, e ele tinha esse pensamento racista. E de repente, no final da carreira dele, ele faz um meia-culpa e ele começa a dar destaque
pro ser humano. E ele faz Crepúsculo de uma Raça, enxergando como meia-culpa de tudo que ele fez durante a vida dele, que eram filmes lindos também. Isso não coloca um filme como bom ou ruim, simplesmente o seu olhar. Sim, né? sim, claro. Mas tudo aparece com muita beleza e poesia depois de um tempo. Então, vocês verem, o próprio John Ford tem um filme da década de 40, que ganhou do Cidadão Kane, como era Verde Meu Vale, onde a moça se apaixona por um padre. Então a moral dele é aberta, mesmo nesse período. Ao contrário, hoje a gente acha que tem um mundo super visão aberta e muitas coisas não podem ser mostradas na tela. Né? Sim, exatamente. Mas, enfim, eu acho que fica isso. Eu acho que tinha história muito rica para ser contada com essa, porque é um fato real, né? E isso acabou se perdendo um pouco numa história de casalzinho. O típico filme de indústria, né? Porque você está falando do Assassino da Lua das Flores. Então, esse é o típico filme de indústria, porque tudo que o filme poderia fazer de diferente, ele converge para o comum, né? Apesar de que o grandioso, o espetaculoso está todo lá. Tá, mas isso também é um lugar comum. É um lugar comum também. Né? Mais uma vez você sendo enganado, muitas vezes na série de cinema, não enganado politicamente, a ideia não é isso. Enganado de te darem algo superlativo, parecendo que é maravilhoso, grande, e que a ideia, o broto conceitual é comum. É a pegadinha do malandro. A Lara fala, é a pegadinha do malandro. A Lara comenta que o Scorsese, como crítico, ele é muito mais contundente do que como cineasta. Eu concordo. Eu gosto muito mais dele falando de cinema. Ele fala apaixonadamente, ele fala, então por que não põe lá na tela sempre? Não é que ele fez a Época da Inocência, Taxi Driver... Quem Bate Minha Porta, o primeiro filme dele, Quem Pouca gente fala, mas é interessante. Os filmes menores dele, por incrível que pareça, são melhores, né? Depois de Horas, que é muito legal também. Eu acho. E o Taxi Driver, que pra mim é um ponto fora da curva mesmo, assim. Exato. Dele. Exato. Que mais que falta, Ricardo, Eu assisti aquele Segredos de um Escândalo também, não gostei. Achei um filme com cara de rede social, Esse eu vou Vê bem, não gostei. Se eu assisto esse filme fora do contexto do Oscar, eu acho um filme legal, bacana de ter assistido. Mas quando você vê indicados a vários prêmios, acho que esse nem está o melhor filme, não tenho certeza. Mas você vê que a gente até não se preparou para falar por isso, porque até eles vão vir assistir o Oscar aqui com a gente vai assistir o Oscar juntos aqui, e eu vou botar algumas cenas aí, porque esse vídeo eu estou comentando antes do Oscar, mas eu vou colocar no canal somente depois do Oscar, depois de domingo a gente assistir. Então, a gente talvez tenha falado um monte de coisas sem sentido com relação a previsões, né? Sim. Mas porque não é isso que conta. O que conta ali não é... Mesmo porque não é determinado. Esse filme é melhor que o outro porque ganhou. Todo mundo sabe disso, né? Exatamente. Mais alguma coisa a acrescentar? Não, quanto a isso, não. A gente está esquecendo de falar algum do cinema muito bom. Monster, do Coreda, genial. O Melhor Está Por Vir, do Nani Moretti. Esses filmes foram... Monster tá? Sim. Se você for pegar os melhores filmes de 2023... Na nossa opinião, a lista é bem diferente dos premiados. O Kaurismäki, que você adorou. Pra mim, assim, acho que os dois filmes do ano é justamente Zona de Interesse e Ervas Secas, do Ceylan, que foi preterido de todas as premiações, tirando que competiu em Cannes, né? Mas no resto, não. Aí vem o Kaurismäki com Folhas de Outono, que é um filme lindo, assim. Eu vou querer ver ainda, vou ver essa semana ainda. Muito, muito bonito. Aí vem, sim, esses outros. Aí começa a vir Anatomia de uma Queda, Monster... Melhor Está Por Vir. Melhor Está Por Vir. Ou seja, o Oscar sempre... Você quer ver onde o Oscar acerta, na minha opinião, é o prêmio de filme estrangeiro. Eles indicam realmente filmes muito bons. É sempre na história, vários grandes cineastas que depois se tornaram grandes cineastas, o Oscar anteviu como grandes cineastas. E isso não tem acontecido tanto nos últimos tempos, mas é um prêmio para se considerar. O próprio Roma, do Cuarón, que é inclusive da Netflix, é um filme maravilhoso, e vários outros. É um caso à parte. É um caso à parte. Mas é isso. É isso daí. O recado está dado. A gente queria dar meio que um cutucão, um beliscão para você sair daí pensando o que você vai fazer na sala de cinema. Pega essa lista aí que a gente falou por último aí e vai assistir, se não assistiu. Exatamente. Vai ser mais divertido que o Oscar. E faça as comparações não pelo que você é levado na hora, pelo êxtase de alguma imagem que aparece na tua frente com o cara passando mal, cortando o cérebro, cortando a cabeça. Isso a gente já tem na televisão, isso a gente já tem até na nossa realidade, né? Não é que precise fazer uma fuga e tal, mas por que você assiste um filme? O que ele é? O que aquela obra te diz em relação a
Até você se sentir mal, que nem o caso dos Anos de Interesse. Sim. Não é um filme que vai te deixar confortável. Não, Ninguém tá nem um falando. pouco. É um filme extremamente violento, mas que não mostra a violência. Sim, exatamente. Tá bom? Ronaldo. Falou, Ricardo. Obrigado. Falamos demais, viu? Um abraço. Tchau, gente. Tchau.